Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa semana 2. Eu vou prosseguir então com a nossa discussão referente ao artigo 1 e ao artigo 2, que eu já discuti uma parte deles durante a primeira parte da aula, tá? Então, dando continuidade à disciplina de Ciências Sociais do curso de graduação de Fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Eu gostaria de dar alguns exemplos para vocês, né, desse olhar antropológico ou desse olhar mais voltado para as ciências humanas, trazendo algumas pesquisas, né, algumas verdades que são ditas muitas vezes pelos meios de comunicação e que a gente tem que se ater também à questão cultural. Então, essa primeira reportagem, né, ela vai falar que beber vinho tinto, né, é bom para a saúde cardíaca, né, e faz uma pergunta, né, será que é bom? E aí fala para ler isto, né, read this before you toast. Leia isto antes de brindar. E é uma reportagem do American Heart Association News. Então, existe essa premissa, né, quase que um senso comum, de que uma taça de vinho tinto, né, é bom para a saúde cardiovascular. No entanto, existem vários outros fatores envolvidos aí nessa verdade, né? É uma pesquisa, né, que foi feita já há alguns anos e que tem relação também com a cultura do Mediterrâneo, né, com a alimentação do Mediterrâneo, e além disso, né, que é uma alimentação rica em fibras, em vegetais também, em óleos, né, azeite e tem o vinho tinto também. Então são várias variáveis e querendo ou não, a mídia, né, a gente sabe que existem influências, né, alguns lobbies, eles acabaram que tiraram, né, como verdade de todas essas variáveis culturais que existem no Mediterrâneo, como se fosse o vinho tinto, né? Não que o vinho tinto não tenha, né, a uva não tenha algumas substâncias, né, que podem sim serem protetoras do sistema cardiovascular. Porém, a quantidade que a gente deveria tomar de vinhos, né, para realmente ter essa proteção dessa substância, a gente teria que tomar pelo menos 3, 4 garrafas, né? Então, e aí o álcool, né, ele pode gerar outros malefícios. Então, eu queria trazer alguns exemplos, são três, para falar um pouco sobre essa questão cultural, o quanto que a gente deve se ater a ela para que a gente não é, para que a gente não caia no erro, né, de tirar conclusões, né, sem se ater a outras variáveis. Dando continuidade, então, para esse tópico, né, de doença, cultura, modos de agir, o segundo exemplo é uma reportagem que saiu no The Guardian, que é um jornal britânico que eu gosto muito, onde eles vão discutir, né, por que a amamentação ela pode ser algo insuportável, né, e dificílimo em termos financeiros para as mulheres americanas dos Estados Unidos, porque tem toda uma discussão cultural também, né? Então ali, né, no subtítulo, né, vai falar que as mães americanas, né, de uma maneira geral, e isso talvez a gente possa expandir para outras culturas, elas gastam 900 horas amamentando nos primeiros 6 meses, né? E aí tem muita gente que aponta o dedo para aquelas mães, né, que trabalham, né, que têm uma vida ativa, né, e que não amamentam os seus filhos, como se elas estivessem cometendo algum crime, né? E então a gente tem que saber também de que cultura que a gente fala, né, das especificidades de cada indivíduo também. E nesse caso é interessante porque nos Estados Unidos a licença maternidade ela é bem menor do que aqui no nosso país. E o auxílio público também na área da saúde é muito pequeno. Então cabe, né, às mães continuarem trabalhando e amamentando. E aí a gente sabe de toda a dificuldade que existe. Eu posso falar do meu caso, né? Eu tive 5 dias corridos, tá? Quando eu falo corridos, inclui sábado e domingo, como licença paternidade. Então meu filho nasceu na quarta e no domingo a minha licença ela terminou.
né? Olha o quanto que isso culturalmente representa, né, como que a sociedade brasileira ainda é machista, né? É como se o pai não tivesse, né, a responsabilidade de dividir, né, esses primeiros dias, os primeiros meses, né, do nascimento do filho junto com a mãe. Isso é muito complicado e, além de tudo, a gente sabe que a mãe, depois do parto, né, tem uma fragilidade grande e é muito comum a depressão pós-parto, que pode durar 3 a 4 meses. E aí é função do pai também, né, estar ao lado e cuidar, né, tanto da prole quanto da esposa também, tá? Um terceiro item que eu gostaria de também trazer para vocês, que é uma discussão muito espinhosa, né, e muito delicada também, é quando campos distintos, né, e aí a gente vai falar um pouco sobre essa definição de campo quando nós formos estudar a teoria do Bourdieu, né, quando campos distintos se misturam, né? Então, por exemplo, o Drauzio, ele foi entrevistado, né, no início do ano, essa reportagem do dia 11 do 2, no programa da TV Cultura Roda Viva. E ele vai falar que a religião atrapalha toda vez que interfere em programas de saúde. Então, quando o campo religioso, né, ele é convidado ou ele interfere em outros campos, por exemplo, o campo da saúde pública, ou campo político, né, a gente sabe que é muito complicado, porque são várias religiões, né, se você abre para uma, você deve abrir para outras, e na perspectiva que o Bourdieu traz, cada campo tem as suas especificidades, né, tem os seus debates. Então é muito complicado quando um campo, né, ele interfere em um outro campo. Então a gente sabe que a saúde pública, principalmente alguns temas, né, como aborto, liberação de drogas e outras questões, o campo religioso interfere bastante, né, criando, né, de uma certa forma, uma politicagem também dentro do campo da saúde pública. Então eu trouxe esses três exemplos, né, só para mostrar como que a questão cultural, né, como que essas discussões elas são amplas. E vocês, enquanto profissionais da área da saúde, fisioterapeutas, né, vocês devem estar atentos a todas essas discussões para que vocês não teçam verdades, né, sem realmente relativar outras frentes e outras possibilidades de discussão. Dando prosseguimento agora, esse gráfico ele vai somente representar aquilo que eu já falei, como que o setor terciário, né? Então ali a gente pode ver que 20% das pessoas geram 80% dos custos, como que a saúde pública brasileira, de uma determinada forma, ela está centralizada no setor terciário. Ela investe muito pouco, né? E atua muito pouco no setor primário e secundário. E no gráfico a gente percebe que o setor primário é um setor saudável, de baixo risco, né? E $1 investido, né, na prevenção, a gente sabe, né, já existe esse cálculo, a gente pode economizar $3, né, no tratamento. E aí surgem várias questões, né? Por que que a gente não investe sobremaneira no setor, né, primário, principalmente? É porque a gente sabe, né, que tem empresas, né, que tem lobbies também da indústria da saúde, né, que preferem, né, que os doentes sejam tratados quando eles chegam ali no setor terciário, né, quando eles já apresentam sintomas graves. Então, a gente sabe também que é um lobby e tem a ver com a própria cultura do local. Então, eu trouxe esse gráfico para vocês só para confirmar, né, algumas discussões que já haviam sido feitas nos slides anteriores. Continuando então, falando da doença e cultura, uma questão importante, né, que os autores trazem é que, de modo geral, os programas de saúde partem do pressuposto de que a informação gera uma transformação automática dos comportamentos das populações frente às doenças. Tal abordagem negligencia os diferentes fatores sociais e culturais que intervêm na adoção desses comportamentos. Isso é muito interessante nós pensarmos, né, o quanto que a gente passar uma informação que seja baseada, né, em pesquisas
Por exemplo, se eu falar para o meu paciente que ele deve se exercitar 3 vezes por semana, isso não quer dizer que ele vá fazer isso, né? Se eu disser para o meu paciente que ele deve parar de fumar, né, e de se alimentar, por exemplo, de gorduras, né, ele não vai fazer isso necessariamente, né? Então a gente tem que ter maneiras de fazer, né, de fazer com que os nossos pacientes realmente mudem os seus comportamentos, e a gente tem que saber também, a gente tem que compreender qual que é a história de vida desses indivíduos, né? Qual que é a cultura, né, na qual eles estão inseridos, para que isso seja mais efetivo, né? Para que isso realmente gere uma mudança de comportamento. E a gente sabe muito bem que mudança de comportamento é algo muito complicado, muito difícil. Se fosse fácil, né, a gente teria grandes benefícios, né, simplesmente pela transmissão dessas informações na área da saúde. Os autores vão trazer, então, um ponto muito pertinente, que é o modelo dualista, né? Os seres humanos, eles normalmente, né, eles têm uma visão dualista. A gente sempre se atém ao oposto, né? Então, tem a questão da parte física e da parte mental, né? Corpo-mente, corpo-alma, uma diferenciação entre cultura e natureza, né, selvagem e civilizado. A gente percebe o quanto que a gente tem uma visão dualista para quase tudo, né? E isso é muito complicado, porque a maioria das vezes essa visão dualista ela não se concretiza, ela não é real, né? E ela é muito perigosa também. Tá? Então, os autores vão falar, né, que a doença é ora vista como um problema físico ou mental, ora como biológico ou psicossocial, mais raramente como um fenômeno multidimensional, né? Então a gente vai perceber que algumas pessoas vão falar que é um problema totalmente biológico, outras pessoas vão falar que é um problema totalmente psíquico e que na verdade existe uma influência de multifatores, né? Quando a gente vai ter uma discussão sobre uma doença, sobre alguma patologia. Não é tão simples, né? Como a visão dualista ela sugere, né? E aí os autores vão falar que a fragmentação do objeto gera fragmentação das abordagens, retarda a apreensão multidimensional do objeto. A gente perde tempo, né, quando a gente tem uma visão dualista ou somente uma visão para com o fenômeno. E aí o Geertz, né, que é um sociólogo, um antropólogo norte-americano, em 1973, ele vai falar aqui cultura como universo de símbolos e significados que permite aos indivíduos de um grupo interpretar a experiência e guiar suas sensações, suas ações. Para ele, a cultura fornece modelos de e modelos para a construção de realidades sociais e psicológicas. Essa noção semiótica, né, quando ele vai falar de símbolos e significados, ele está falando de uma semiótica, né? A nossa vida ela é repleta de símbolos e de significados, assim como a linguagem, né? A gente tem que estar atento não somente àquilo que é dito, mas também àquilo que não é dito, àquilo que é omitido. E muitas vezes é muito mais importante do que aquilo que é dito. Então é todo esse simbolismo, né, essa semiótica que o Geertz vai trazer e que nos auxilia também na nossa formação enquanto profissionais da área da saúde. E é por isso que as ciências humanas, em especial as ciências sociais e a antropologia, são essenciais numa abertura, né, numa ampliação de uma visão frente ao campo da saúde. Aqui, só como sugestão, eu vou até postar esse livro para vocês, se alguém quiser ler, né? Não é obrigatório, é simplesmente se alguém quiser ler um pouco sobre esse conceito de cultura que o Geertz traz, e vários pesquisadores utilizam desse conceito de cultura dele, tá? Então esse conceito ele está presente nesse livro que chama A Interpretação das Culturas. Essa é a foto do Geertz, né? Que já faleceu em 2006. O nome dele inteiro então é Clifford James Geertz. Ele é um antropólogo então
estadunidense, né? E ele foi professor durante a sua carreira toda na Universidade de Princeton. É um autor muito citado, tá? Na área da antropologia, mas, sobretudo, o seu conceito de cultura, né? Ele é citado enormemente também na área da saúde, né? Quando as pesquisas, então, elas se interessam nessa discussão das ciências humanas e a área da saúde. Continuando então o modelo dualista, eles vão falar que trabalhos desenvolvidos pelo grupo de Harvard, né, do Arthur Kleinman e o Byron Good, afirmam que as desordens, sejam elas orgânicas ou psicológicas, só nos são acessíveis por meio da mediação cultural. Isso é muito importante. A desordem é sempre interpretada pelo doente, pelo médico e pelas famílias, ou seja, devemos estar atentos a todas essas falas, esses discursos, né, para que a gente possa compreender adequadamente, né, a doença e o sujeito, né, enfermo. A gente tem que estar atento a essa mediação cultural, e para que a gente tenha acesso a ela, devemos estar, né, de olhos abertos para o doente, né, que é o nosso sujeito principal, né, para o médico, né, ou para o fisioterapeuta, ou para o agente da saúde, de uma maneira geral, porque ele também vai trazer consigo os seus conhecimentos, e as famílias, né, no entorno desse sujeito enfermo. Então é muito importante que nós escutemos todos os sujeitos envolvidos nesse círculo. E eles vão falar da doença processo, disease, né, em inglês, e a doença experiência, que é illness. E ele vai falar que, neste contexto, a experiência da doença é fundamental nas formas específicas de pensar e agir. Né? Então, tem até um livro muito legal, O Doente Imaginário, né? Que é de um autor francês, que é um hipocondríaco, né? E como que a hipocondria, né? Como que o hipocondríaco, ele é fruto disso, né? Ele não fica doente, na verdade, mas ele vai criando essas doenças de maneira subjetiva. Depois eu posso, se vocês quiserem, eu posso postar essa peça de teatro para vocês. E aí eles vão propor, né, um sistema de signos, significados e ações na intervenção médica, né, pautada no discurso da experiência pelo paciente. Então, mais uma vez, ele traz aspectos da semiótica, né, que discute essas questões dos símbolos, dos significados e das ações, que muitas vezes são mais importantes e podem trazer dicas fundamentais para a nossa intervenção enquanto profissionais da área da saúde com os nossos sujeitos enfermos. Para concluirmos, então, eu trouxe a conclusão do artigo 1 e eu vou ler duas partes só para a gente fechar um pouco, né, tudo que foi discutido nesse artigo, que nos auxilia, né, nessa primeira aproximação entre as ciências sociais e a antropologia e o campo da saúde. Os autores vão falar, então, que o universo sociocultural do doente é visto não mais como obstáculo maior à efetividade dos programas e práticas terapêuticas, mas como contexto onde se enraizam as concepções sobre as doenças, as explicações fornecidas e os comportamentos diante delas. Né? Então, ou seja, a gente não pode negligenciar mais a questão cultural dos sujeitos que nós atendemos. E aí eles vão concluir falando que a antropologia, e eu posso falar que as ciências humanas de uma maneira geral, permite examinar as relações, interações e contradições entre os modelos de prática que suportam a organização dos serviços, os programas de prevenção e as intervenções terapêuticas e os modelos culturais dos usuários. De uma maneira geral, o que eu posso falar para vocês é que a gente deve ampliar, né, o nosso olhar com um raio-x, né, maior, para que a gente possa colocar também na balança diversos aspectos além dos aspectos biológicos e físicos, ok? A gente vai até discutir no segundo seminário de sábado essa questão da psicopatologia do momento presente. Vamos agora para o último slide. Eu vou recapitular alguns pontos-chave que nós discutimos nessa aula, né?
recordar alguns aspectos principais que eu trouxe para vocês dos dois artigos. Então, eles vão falar que o discurso antropológico, né, na abordagem da saúde e da doença, então os artigos vão trazer esse olhar das ciências humanas. Saúde e doença, fenômenos complexos, multifacetários, né? Então a gente não pode compreender a saúde somente por um viés, né? Porque é um fenômeno complexo e exige diversas ações e diversas influências. Importância das análises qualitativas, né, ou da triangulação de métodos, como eu havia dito para vocês. Saúde e suas interseções como fenômenos culturais, e o conceito de cultura trazido pelo Geertz. Ampliar a visão da patologia através de uma anamnese completa e através também de uma análise do discurso, né, do nosso paciente. Influência dos fenômenos culturais na epidemiologia, isso já foi demonstrado, não só nos exemplos trazidos pelo texto, mas também aqueles 3 exemplos que eu trouxe para vocês. Informar depende da cultura e dos indivíduos, ações distintas, né? Então, a informação, né, ela vai ter um resultado dependendo da cultura na qual nós estamos inseridos e os pacientes também estão inseridos. E aí a importância dos aspectos semióticos, né? Através dos seus signos, ações e significados, no olhar médico ou no olhar do profissional da saúde, no olhar do fisioterapeuta. Ok? Terminamos por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu postei os 2 textos para vocês, uma discussão breve, né? Uma discussão introdutória para a nossa disciplina, então, de Ciências Sociais aplicada à fisioterapia. Um grande abraço a todos, um grande abraço a todas e até a próxima aula.